Ok, pessoal, estamos juntos novamente. Agora vamos entrar na taxa hídrica. Como eu falei, né, copia e cola da taxa minerária, com pequenas alterações, né, porque é uma atividade diferente. Então já vamos aqui entrar nela. Aqui nosso slide passando, ó. Ela foi criada, essa taxa hídrica, em 2023, né, porque a nossa taxa hídrica anterior foi julgada inconstitucional. Então veio essa nova regulamentação aqui, Lei 10.311, cuja ementa diz que essa lei institui essa taxa e da mesma forma, como eu falei que era copia e cola, taxa minerária, da mesma forma cria um cadastro para essa taxa hídrica. Então já vamos ver aqui os aspectos dessa tributação. Tá? Então fica instituída a taxa baseada no exercício do poder de polícia sobre o quê? Atividade de exploração e aproveitamento de recursos hídricos, tá? Em território paraense, obviamente. Quem vai exercer o poder de polícia aqui não é mais a SEDEME. SEDEME era para taxa minerária, agora é a SEMAS, né? Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Foi acrescentado um Szinho aí, né, para acrescentar sustentabilidade. Então, a SEMAS vai planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações, né? E registrar, controlar, fiscalizar a exploração e o aproveitamento. Diferente lá da outra, né, ele lista quais são os órgãos que vão prestar apoio à SEDEME. Aqui não. Aqui ele fala que a SEMAS exerce o poder de polícia, né, mas os outros órgãos, quaisquer, né, os demais órgãos da administração pública estadual, é que vão prestar suporte nas suas respectivas competências. Casos de isenção. São isentos da taxa hídrica a utilização de recurso hídrico para abastecimento residencial, então não paga taxa hídrica, e a utilização de recurso hídrico em pequeno volume. Então, existe aí uma extração de recursos hídricos, né, e algumas atividades com utilização de pouco volume hídrico, atendidas essas peculiaridades, né, vão ter uma isenção também. Tudo baseado na regulamentação infralegal. Quem é o contribuinte? Assim como a taxa minerária é a pessoa física ou jurídica que utiliza recurso hídrico, tá, como insumo no processo produtivo, então ele usa água lá na indústria para os seus processos de fabricação, ou utiliza recurso hídrico com a finalidade de exploração e aproveitamento econômico do próprio recurso hídrico. A alíquota. Então a gente tem também uma alíquota, regra geral aqui, 0,3 UPFPA por metro cúbico, tá? E a gente tem outras alíquotas para atividades específicas. Então, se for para aproveitamento hidroenergético, né, as hidrelétricas, a alíquota, que também é específica, né, aquela alíquota ADREM, vai ser 0,05 UPF por 1.000 metros cúbicos. E da mesma forma que a taxa minerária, na taxa hídrica, o Poder Executivo, leia-se, decreto, poderá reduzir o valor da taxa hídrica, também para evitar a onerosidade excessiva, e também igual à taxa minerária, né? Mas ele tem também ele pode reduzir em casos de utilização de recursos hídricos para a produção na cadeia alimentícia. Então, para incentivar essa produção na cadeia alimentícia, ele pode reduzir a taxa. Também pode reduzir para atender peculiaridades de diferentes atividades econômicas, considerando a ocorrência de investimentos voluntários para melhorar a qualidade do uso sustentável, também pode reduzir por isso. Pode reduzir considerando, né, esses investimentos voluntários. Então, aquele empresário que fizer investimentos voluntários que melhorar a qualidade do uso sustentável da água, ele pode ser beneficiado aqui com uma redução da alíquota ADREM, né, da taxa hídrica. Como é que é feita a apuração? Da mesma forma que a taxa minerária. Mensal, pagando no último dia do mês seguinte, último dia útil do mês seguinte. Igualzinho. Também tem que apresentar declaração. Tá? Então, ó, para apuração mensal do valor da taxa hídrica, o contribuinte informará, por meio de declaração, o volume, né, o volume hídrico utilizado durante o mês apurado. Na ausência da entrega de declaração,
tá? O que acontece aqui? Você não vai ter uma multa, né, como tinha lá na taxa minerária, mas vai ter uma consequência. Quando você tem a outorga para fazer essa extração de recurso hídrico, você tem lá um volume diário de vazão que você pode extrair, né? O volume diário, mas nem sempre é alcançado esse volume diário. Então ele vai considerar, se você não entregar a declaração, que 100% do volume diário de vazão foi utilizado. Então a base de cálculo vai ser 100% lá do contrato de outorga diário. Então, ó, na ausência de entrega da declaração, para fins de lançamento, a autoridade fiscal fica autorizada a considerar o volume diário da vazão constante da outorga, né? Um instrumento que deu o direito de extrair o recurso hídrico. Ou, se ele não for usar isso, a autoridade tributária ela pode ainda arbitrar. Ela pode fazer aí esse arbitramento do volume utilizado. Então, ó, arbitramento por quê? Porque não entregou a declaração. Então, ó, arbitramento, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé, né? Continua esse mesmo princípio. Pagamento fora do prazo. Então, o pagamento fora do prazo fica sujeito aos seguintes acréscimos. Pagamento sem auto de infração, ou seja, espontâneo, né? Ele pagou atrasado, mas pagou espontaneamente. Multa moratória de 0,1, limite de 12. É o mesmo que está na lei do PAT, é o mesmo que está na TFRM e é o que está aqui na TFRH. Se houver ação fiscal, aí a multa é maior, a multa é punitiva de 80% do valor da taxa. E juros de mora, mesma coisa. Selic, enquanto está rolando, e no mês do pagamento, 1%. A dosimetria para redução é a mesma, tá? Nem vou passar aqui, dá uma olhadinha lá na TFRM, né, porque a gente levou um tempo aqui para explicar isso, que tem lá, é aquele mesmo prazo que a gente viu, ó, foi notificado do auto de infração, teve 30 dias para pagar, não pagou, mas se pagasse, pagaria com esses descontos, 70% à vista, 55% em até 30 parcelas, 40% em até 60 parcelas, né, até o limite de 60 parcelas. Aí tem depois, né, após decorrido mais de 30 dias, mas antes da decisão definitiva de primeira instância. Aí depois, outros descontos. 30 dias da decisão de primeira instância. Ele tem 30 dias para cumprimento. Se ele não cumprir, aí a gente vai para outra tela. Até o prazo, até o 30º dia, né, no prazo de 30 dias da ciência da decisão definitiva na esfera administrativa. Então ele vai ter aí esses descontos aí cada vez menores. E por último, antes do ajuizamento da execução fiscal. Em 15% se pagar de uma vez só, 10% se pagar em até 60 parcelas. Tá? Igualzinho a taxa minerária. E igualzinho também o que vale para o ICMS. Tá? Aliás, para os tributos em geral. A gente tem uma outra multa aqui por dolo, tá? 100%. Igual a multa que tinha lá na TFRM, se ele forjar, adulterar ou falsificar um documento de arrecadação para se eximir no todo ou em parte do tributo, ou alguém que receba a mesma vantagem, ou proporcionar alguém, né, esse recebimento da mesma vantagem. Então a multa aqui vai ser de 100%. Artigo 10. Ele está falando aqui da declaração, ele vai ter que apresentar informações relativas à apuração e o pagamento. Ah, não, eu achei que não tivesse, mas tem sim. Então, ó, pessoal, tem multa sim, tá? Não entregou declaração, entregou fora do prazo, mesmo com aquela consideração de 100% da vazão inscrita lá na outorga, além daquilo, e o arbitramento, ele tem essa multa aqui sim, tá? 10.000 PFPA por declaração. 10.000 PFPA por declaração. Então, se não entregou fora do prazo, omitiu ou apresentou informações incorretas, 10.000 PF, tá? Sem prejuízo, obviamente, né? Porque isso aqui é só uma multa, sem prejuízo do tributo, tá? Da taxa. E o arbitramento? Ele reforça aqui, né? Aquele arbitramento lá que foi mencionado antes.
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé, as declarações ou os documentos emitidos pelo contribuinte, a autoridade lançadora, mediante processo, arbitrará. Em nenhuma das duas situações, nem aqui e nem agora há pouco, que a gente falou também da possibilidade do arbitramento, ele diz como que vai ser esse arbitramento. Ele sempre leva esse arbitramento para ser definido por normas infralegais. Então, não se preocupem com isso. Compete à CEFA, artigo 12, a fiscalização tributária. Sempre vai competir à CEFA, né? Cabendo a SEMAS exigir a comprovação de pagamento. Se tiver alguma infração, o auditor fiscal de receitas estaduais, né? O auditor, tá? O fiscal, não. O auditor fiscal vai lavrar o auto de infração e, assim como aconteceu lá na taxa minerária, aqui, essa lei 10.311 vai criar também o cadastro da taxa hídrica. Então, ele fala aqui no artigo 13, fica instituído o cadastro obrigatório para pessoa física ou jurídica que utilize recurso hídrico como insumo no seu processo produtivo ou com a finalidade de exploração ou aproveitamento econômico. Então, da mesma forma, a inscrição no cadastro não está sujeita ao pagamento de taxa, da mesma forma que a taxa minerária. As informações a serem prestadas estão listadas aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui nesse detalhe, nesse detalhamento, né, para a gente não ficar só repetindo. A administração desse cadastro, CERH, que é o nome dele, né, vai ficar na competência da SEMAS, e quem não se inscrever nesse cadastro tem aquela multinha lá de 10.000 UPF. Então, as multas, tanto da taxa minerária quanto da taxa hídrica, são: se não entregar a declaração ou entregar com qualquer problema, omisso, informação incorreta, 10.000 UPF, tanto para a minerária quanto para a hídrica. Se não se inscrever no cadastro, dado que a inscrição é obrigatória, 10.000 UPF para a minerária, 10.000 UPF para a hídrica. Tá? Com isso, a gente finaliza aqui a nossa taxa hídrica e vamos para a próxima aula ver a Lei 8.455, que trata sobre a taxa de serviços. Tá? É uma lei bem curtinha que a gente vai acabar em um instante. Vejo vocês na próxima aula.